Compre móveis de qualidade sem sair do orçamento. Em Patrocínio, as lojas Reon têm tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece esse presente. Lojas Reon. Se você é daqueles que acham que todas as pizzas são iguais, não conhece a Bela Pizza Pizzaria. Cardápio variado e preparo criterioso. Experimente os sabores especiais. Bela Pizza Pizzaria, o sabor da verdadeira pizza. Participe do projeto Cidadania, com atendimento na área jurídica, internet popular e os cursos de informática, com inscrições abertas. Câmara de Patrocínio. Você faz parte do Legislativo. Comida de qualidade e excelente preço, Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465. Alô, amigos do esporte, aquele abraço. Estamos chegando com o nosso Esporte Hoje TV, mais uma edição para trazer informações para você, especialmente do Campeonato Mineiro do Módulo 2 e do esporte mineiro de maneira geral. Aqui conosco o comentarista da Rede Hoje e Rádio Rainha da Paz, André Luiz. Boa noite, André. Boa noite, Luiz. Um abraço pessoal de casa, falar um pouquinho de esporte hoje. Pois é, vamos começar falando de mais um time que mudou de casa, né? O Guarani de Divinópolis. Não vai mais jogar no Farião, vai passar a jogar em Nova Serrana. O Nacional de Nova Serrana veio para Patos de Minas, né? Vai ser o time da cidade no Campeonato Mineiro do Módulo 1. E o Guarani de Divinópolis, Nova Serrana, pelo menos não fica sem a primeira divisão. Divinópolis, o Guarani vai jogar em Nova Serrana. É tudo uma briga política, parece, né, André? Tem a parte da briga política que está cada vez pior aí dentro do futebol, é aquilo que a gente fala, né? Quando começa a envolver muito política com o futebol, a coisa tende a não dar certo. Tem essa parte, tem a parte da falta de competência das diretorias e a falta de estrutura das cidades, Luiz. São problemas que a gente vê há muito tempo, são os mesmos estados que a gente já costuma frequentar aí trabalhando no esporte. A gente sabe muitos estados que não têm a mínima condição e acabam recebendo os jogos, mas agora com a exigência muito maior após a implantação do Estatuto do Torcedor, ficou mais difícil. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros está muito mais exigente em relação a isso em todas as cidades. E aí as prefeituras não ajudam, os clubes não conseguem fazer essas obras por conta própria, e a gente vê esse absurdo acontecer, né? Dos clubes terem que sair das suas cidades para jogar em outros lugares. Então é quase aquele campeonato rural que o Zezé Perrella falou um dia aí, vem acontecendo aí no futebol mineiro. O pessoal achou ruim. Achou ruim, com certa razão, foi um exagero do Zezé Perrella, mas a gente está vendo que o futebol mineiro estava jogando sem estrutura e ainda não conseguiu colocar essa estrutura em dia. Legal, hoje a gente quer fazer um registro aqui do aniversário do Juninho, né? Nosso companheiro aqui da Rede Hoje, Luiz Antônio Costa Júnior, está comemorando mais um ano aí. Parabéns para ele, felicidades. Legal. Ô André, hoje também, no programa Esporte Hoje da Rádio Rainha da Paz e da Rádio Hoje, nós ouvimos os nossos companheiros da Rádio Clube lá de Guaxupé e outro problema no módulo 2. E fala-se que o Guaxupé não teria nem condição de disputar o módulo 2 do ano que vem. Mas eu não acredito os próprios companheiros lá de Guaxupé, da imprensa. Mas o que aconteceu? O Democrata de Sete Lagoas entrou com um recurso contra o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, o Democrata que foi terceiro colocado, e junto com o Ituiutaba, a Ituiutabana ficaram fora do módulo 2. Aí, ele entrou com um recurso, o Democrata de Sete Lagoas, o Minas de Sete Lagoas e o Guaxupé estão classificados para fazer a final. Aí a Federação Mineira de Futebol não deu ganho de causa para o Democrata. O Democrata entrou no STJD da Confederação Brasileira, da CBF. E aí a CBF mandou parar. E sabe que dia que vai ter o julgamento? Terça-feira que vem, o julgamento. Ainda não se sabe o jogo da decisão e hoje o pessoal desesperado lá em Guaxupé, porque vai ter que manter os jogadores, contratos vencidos, vão ter que pagar mais um mês para fazer um jogo que não vai ser nem em Guaxupé, vai ser
em Sete Lagoas. E muitos jogadores, pelo que a gente está acompanhando, nem vão poder jogar, porque já estão com passagens compradas, vão embora para casa para passar o final do ano. Realmente uma situação muito complicada, difícil, né? É a várzea do futebol. É a organização. Né? Se a Confederação Brasileira de Futebol, a STJD, de alguma maneira mandou paralisar para avaliar esse caso, é porque tinha alguma brecha no regulamento que dava ao democrata a possibilidade de pedir alguma coisa nesse sentido, de solicitar alguma coisa ali em cima. Então é porque tinha uma brecha no regulamento. Porque se o regulamento tivesse sido bem feito e não houvesse nenhuma brecha, não tinha o que o democrata reclamar. Então me parece que é uma questão lá de cartões e tal, que foi o que definiu essa... Outra coisa também, né? Você decidiu um campeonato em cartão amarelo. Em cartão amarelo. Então era um dos critérios de desempate. O saldo de gol não era. Aí você tem uma noção, né? Da organização. Da organização. Então teve essa brecha para o democrata procurar os seus direitos, tentar os seus direitos. Porque se não tem nenhuma brecha, a pessoa já fala, opa, aqui você não tem direito nenhum. Então um abraço, vamos fazer o jogo aí, toca o barco. Deram alguma brecha e agora vai ficar essa vergonha. Se brincar, nem vai ter esse jogo, viu, Luiz? E agora corre-se o risco, né? De mudar tudo na segunda divisão, aí o Tuiutabana entrar na chave do triângulo outra vez. Tá uma confusão danada a segunda divisão aí. Não, e assim, a competência, os caras só fazem isso. O pessoal igual lá da federação tá lá para pôr no papel um regulamento. Não dá conta de fazer, impressionante. Bom, André, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar de Patrocinense, mas eu quero levantar 2 assuntos aqui rapidinhos com você. O primeiro, esse caso do Montilho aí, que essa semana houve uma divulgação de que o Montilho iria para o Atlético, né? O banco, o BMG, estaria pressionando o Cruzeiro para liberar, só que o Cruzeiro tem 60% do passe do Montilho. E agora fala-se que o Grêmio estaria tendo uma reunião nesta semana com a diretoria do Cruzeiro para levar o Montilho. Você acha que algum clube brasileiro, depois da investida do Corinthians, tem condição de contratar o argentino que joga no Cruzeiro? Primeiro eu vi um repórter falando, o Montilho já está dando entrevista, dando a entender que se a proposta for muito boa, ele tem o desejo de ir embora e tal. Primeiro, o Cruzeiro fez um esforço muito grande para manter o jogador no Cruzeiro. Um esforço até que o Cruzeiro não poderia, mas fez, bancou tudo, pagou tudo em dia. Ele ganha muito bem, é um dos maiores salários do Cruzeiro. Tem um conselheiro lá que banca o salário. É um dos grandes salários aí, talvez até do futebol brasileiro. Então isso não tem valor. Quer dizer, então, se o Cruzeiro não quiser vender, tem nem conversa também com um empresário de Montilho, tem que conversar com o empresário dele conversa muito. Né? Conversa muito, o Sérgio Rigotti. Agora, se tem algum clube que tem condição, hoje os clubes de um tempo para cá estão com mais dinheiro, mais bala na agulha. O Grêmio está com bastante dinheiro. Mas está reformando o estádio, ou fazendo um estádio novo? Eu não sei, mas se está procurando é porque tem dinheiro. O Santos, o São Paulo está com muito dinheiro por causa da venda do próprio Lucas, né? O Grêmio eu não acredito muito que tenha todo esse dinheiro não, porque o Cruzeiro também tem que pôr um valor, né, Luiz? O valor é esse, se quiser bem, se não quiser o jogador está aí. Outra coisa, o Cruzeiro tinha que ver se a ideia dele, se tem condição de manter o Montilho e comprar outra parte, os outros 40%, para sair dessa pressão também, porque de 6 em 6 meses tem essa pressão para sair ou não do Montilho. Então, eu acho que teria que resolver essa situação o quanto antes. Agora, que tem gente aí com capacidade, eu acho que existe uma negociação pelos bastidores que a gente está acompanhando mais forte com o São Paulo. O São Paulo tem mais dinheiro e tem mais jogadores de qualidade que não estão jogando, como Casimiro, Cícero. São jogadores que, num time bem estruturado, poderiam ser importantes para o time do Cruzeiro. E você acha que esse crescimento do Martinúcio no final do campeonato, embora ele seja um pouco diferente as funções, você acha que isso pode dar ao Cruzeiro a oportunidade, a chance de poder negociar o Montilho? A questão é que são posições diferentes, né? O Martinúcio se deu bem no Cruzeiro jogando mais de atacante. Quando ele jogou no Fluminense, ele jogou mais no quarto homem de meio campo. Quarto homem de meio campo poderia ser uma posição parecida, mas no Cruzeiro ele se deu bem nessa reta final do Brasileiro jogando de atacante, pela ponta esquerda mesmo. Então acho que o ideal era que jogasse junto, e até com o Diego Souza que está chegando. Acho que o Cruzeiro teria um ataque muito forte com Martinúcio, Montilho, Diego Souza, o Borges. Então era uma questão assim do próprio treinador conseguir esses 4 jogando aí. Agora, não sei, já veio o Diego Souza, se o Cruzeiro com isso poderia já pensar em abrir mão do Montilho. E essa conversa que o Atlético está atrás aí do Alexandre Pato? O Atlético também
É outro mistério, né? Que até pouco tempo o Atlético estava quebrado e de repente, de 2 anos para cá, faz investimentos altíssimos, né? Tem o próprio Banco BMG que ajuda muito o Atlético, mas eu acho que não só isso, mas o comprometimento do Alexandre Calil, ele enxugou a máquina, demitiu muita gente que só sugava o Atlético. Quem sabe, né? A gente não pode afirmar com todas as letras, mas possivelmente tinha muita corrupção, muita gente drenando o dinheiro do Atlético. Para onde ia isso? De repente, o Atlético praticamente está zerando as suas dívidas trabalhistas, que era um rombo. O Atlético tem muita dívida, mas é fiscal, de INSS, esse tipo de coisa que todo mundo tem, parcelável, todo mundo tem, e de repente tem dinheiro para investir. Não sei. Se viesse, seria uma bomba aí no futebol brasileiro, porque o Alexandre Pato é um jogador de alto nível na Europa, de seleção brasileira. Não é um jogador que às vezes vem da Europa, assim, está embaixo e vem embora, como aconteceu com o próprio Ronaldinho. O Alexandre Pato seria uma situação diferente. Agora, só para fechar esse bloco aqui que a gente está discutindo, né, fora das fronteiras aqui, a seleção brasileira deve anunciar nessa quinta-feira o Filipão como treinador e como diretor técnico o Carlos Alberto Parreira. Essa saída do Mano foi o Tostão disse na coluna dele hoje que havia um pedido do governo federal, parece, alguma interferência. E antes do Marins conversar com o Filipão, ele pediu bênção a Dilma Rousseff. Você acredita nisso? Eu não duvido de nada, Luiz. E o que é mais claro de tudo isso que aconteceu em termos da saída do Mano Menezes é que não foi uma decisão técnica. Porque se fosse técnica, deveria se manter o Mano Menezes. Não foi um brilhante trabalho, perdeu para as principais seleções do mundo, mas era um momento que ele estava encontrando uma melhor maneira de jogar. A seleção vem jogando até bem. 2 volantes mais leves, Ramírez e Paulinho, né? Encontrou uma posição para o Oscar, acabou com essa coisa de ser obrigatório um centroavante, finalizador ali, estava o Neymar fazendo essa função, o Kaká voltou bem, então não é uma questão técnica, nitidamente é uma questão política. Primeiro que o Andrés era ligado ao Ricardo Teixeira e foram eles que, né, puxaram o Mano Menezes do Corinthians. E tem essa ligação estreita aí entre Copa do Mundo, governo federal, e eles querem principalmente um escudo, porque o Filipão vai lá, assume, é um cara que vai... O povo vai esquecer o governo. O povo vai puxar por essa parte do patriotismo e tal. O Filipão tem muito disso. A questão dele é essa, de fazer essa parte mais motivacional, ele vai levar para esse lado. Então, por isso essa decisão, mas é totalmente política, não tem nada de uma questão técnica, e eu acho uma pena. O Felipão é um grande treinador, foi campeão, pode ser campeão novamente, não tem porquê. Mas eu acho que o Mano, nesse finalzinho, estava resgatando a forma brasileira de jogar, um pouco mais técnico. Então... Agora o pessoal estava falando muito de Tite. O Tite se deu bem no Corinthians e tudo mais, mas a gente lembra como é que ele deixou o Atlético Mineiro. Ele está num momento melhor. Agora, o Filipão deixou o Palmeiras na segunda divisão também. Então, né, fala-se no Luxemburgo e tal, mas é o Filipão que vai assumir, como você está dizendo aí, para ser o escudo, principalmente do governo. Eu acho que para ser diferente, até pensando no futebol brasileiro, a longo prazo, o melhor mesmo seria o Guardiola, ex-técnico do Barcelona, porque seria um cara diferente, que pensa futebol diferente, futebol mais técnico, de toque de bola. Os brucutus iam assumir, a chance de eles voltarem agora é grande. Não quer dizer que o Guardiola chegaria aqui e resolveria todos os problemas em apenas um ano e meio, formaria uma super seleção, mas acho que seria uma revolução e uma evolução do futebol brasileiro, Luiz. Você lembra que há pouco tempo a gente falava assim, não, vai jogar com a Inglaterra, qual que é o jogo da Inglaterra? Um centroavante grandão e chuveirinho na área. Qual que é o futebol brasileiro atual? Qual que é o futebol do Fluminense? Quer dizer, é um time compacto, né, marcador que marca firme, joga a bola na área para o Fred resolver, né? O time do Corinthians é um time extremamente tático, então o futebol brasileiro está muito nisso. Acabou um pouco essa coisa do futebol mais técnico do futebol brasileiro. Acho que o Guardiola poderia voltar com isso. E todo mundo que gosta do futebol técnico tem saudade, né? Dado 4-3-3, enfim, daqueles estilos de jogo com mais técnica, o campo mais aberto, sem aquele mundo de gente no meio campo. Vamos para o intervalo e a gente volta já falando de Patrocinense, né? Já tem treinador, a diretoria não divulgou o nome ainda, mas ele já está contratado. Comida de qualidade e excelente preço, Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465.
Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semileito com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem. Se você é daqueles que acham que todas as pizzas são iguais, não conhece a Bela Pizza Pizzaria. Cardápio variado e preparo criterioso. Experimente os sabores especiais. Bela Pizza Pizzaria. O sabor da verdadeira pizza. Faça já sua inscrição no vestibular Unicerp 2013. Provas 16 de dezembro. Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.unicerp.edu.br. Vestibular Unicerp 2013. Vale ponto para seu futuro. De volta no Esporte Hoje TV pela TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão e aqui na Rede Hoje, redehoje.com, né, através do YouTube também, youtube.com/redehoje, redehoje.com.br. Bom, André, vamos falar de Patrocinense agora. Uma notícia que a gente deu aqui. Primeira coisa, nós bancamos que o Patrocinense iria disputar o Campeonato Mineiro. Todo mundo falando que não ia, que não sei o que e tal. A gente bancou e vai disputar o Campeonato Mineiro. Eu não quero ser Jaeci Carvalho, não, porque... né? Primeiro eu não quero ser. Você não conheceu o telefone e o rapaz falou Luiz Antônio. Não. Mas o Jaeci, todo mundo sabe o nome dele. O Jaeci. Então é o seguinte, eu conversei no programa de rádio com o Walterson Silva e o Walterson disse claramente que o Patrocinense já tem um treinador contratado. Tem jeito de pôr o áudio aí? Um pedacinho do áudio do Walterson? Coloca aí para mim. Nós já temos o treinador, sabemos quem que é ele, certo? E temos alguns nomes, e ele também já tem alguns nomes, então a gente está esperando só essa semana aí para definir. Mas pode ter surpresa boa, hein? Pode ter surpresa boa, e eu tenho certeza disso aí. O torcedor pode ficar tranquilo que pode ter surpresa. Aí, o Walterson confirmou, o Patrocinense tem o treinador contratado, o treinador está ajudando a diretoria nas contratações. Então, está contratado. Eu não sei se está contrato assinado. Mas contratado, como é que se diz? Como é que diz lá? Palavrado já está, né? Agora precisamos saber qual o nome, né? E eles estão guardando as 7 chaves, né, Luiz? Eu não sei, talvez para evitar problema. Justamente, né? Talvez é algum treinador que esteja empregado, não sei, né? Porque não tem muita razão. Se você já está palavrado, talvez a diretoria também queira esperar o preto no branco, né? Porque... O Walterson até falou o negócio do Oswaldo, do Cruzeiro, disse que tinha contratado, depois foi para o São Paulo. O Mancuso um dia foi apresentado no Galo, você lembra o volante Mancuso? Um dia foi apresentado, não jogou nenhum jogo, porque depois ele acabou fechando com outro clube. E então... o Gilbert esse ano aí? Não foi apresentado, mas o presidente do Patrocinense disse que ele viria, o Maralise Jacinto. Uma semana depois ele estava no Mamoré com a camisa verde. Não, eu acho certo que a diretoria faça isso, né? Só anuncie quando realmente tiver assinado o contrato. Está certíssimo a diretoria, agora que já está tudo certo. E aí já começa, né, Luiz? Palavrou, né? Já começa a conversa. Tá montar o e outra coisa, quando você começa a negociar, já começa a se falar de jogador. Eu tenho treinador, tem fulano de tal, porque o treinador gosta de trabalhar com aqueles que ele já está acostumado, que ele confia, né? Não sei nem se seria o mais certo, né? O mais ético, porque o jogador também carrega muitos bondes aí. Mas, de toda forma, o treinador já começa a conversar com a diretoria em sentido de nomes. Ele pode ter certeza que isso já está acontecendo, porque estamos quase no mês de dezembro, então tem que dar uma agilidade nisso aí. Né? E o campeonato começa no dia 16 de fevereiro. Alguns dos nomes aí que eu acho, né, que pode ser, 2 pelo menos estão colocados. Um é o Luiz Eduardo, que está na URT e tem clara preferência por trabalhar em patrocínio, e a diretoria do patrocínio, principalmente o Walterson, que vai ser o homem forte do futebol, gosta do Luiz Eduardo. Então, por isso eu acho que há uma possibilidade de ser o Luiz Eduardo. Não sei, né? Que está na URT de Patos de Minas. Mas, né, vamos esperar. O outro poderia ser o Jean Rodrigues, que treinou o Guarani de Divinópolis, ficou numa posição intermediária na Série A do Campeonato Mineiro e teve contato com o presidente do Patrocinense. Então, mas tem outros nomes aí também.
Hoje mesmo eu ouvi alguém dizer falar do Brandãozinho, lembra dele? Treinava o Vila Nova lá de Nova Várias Lima. vezes treinou. Treinou a Caldense, era um treinador pequenininho, mas muito competente. Então falou-se até no Brandãozinho, mas da diretoria a gente não ouviu isso, ouviu só que o treinador está contratado. São os mais conhecidos, né? O Luiz Eduardo sempre foi um desejo do Walterson Silva, ter realmente o Luiz Eduardo. É o tipo de treinador de resultados, Luiz. O time não vai jogar bonito, é um treinador que gosta de jogar fechado, jogando no contra-ataque. É o estilo do Luiz Eduardo, mas que conhece taticamente o futebol, conhece bastante, né? Aí é uma questão de estilo. É aquilo, quando você contrata um treinador também, você está contratando aquele estilo. Se o Patrocinense contratar o Luiz Eduardo, é aquele estilo de futebol, de tentar fazer um futebol de resultados. Um time mais fechado, mais compacto, contra-ataque, um futebol mais rápido. Jogo... às vezes o torcedor não gosta, né? Porque vai ter jogo aí que o Luiz Eduardo vai fechar tudo e dar chutão para frente e deixar o centroavante para resolver, se for ele, né? Agora, o Jean Rodrigues já veio aqui em Patrocínio, a gente viu que taticamente ele tem um bom trabalho, conhece bastante taticamente do futebol, o Jean Rodrigues. Teve alguns problemas de relacionamento no começo na cidade, com a própria imprensa, mas depois as coisas se acalmaram. Então, é aquilo, né? Quando você contrata, já sabe mais ou menos o estilo. Nenhum vai ser grande novidade, como o Sandro Gaúcho, todo mundo já sabe como é que é o trabalho do Sandro Gaúcho. Se a diretoria contratasse o Sandro, já saberia. Então, o torcedor vai ter que saber isso. Vindo um treinador, a gente vai ter que esperar aquele estilo do treinador. Tá bom, agora o Walterson falou nomes de jogadores, né, de preferência. Por exemplo, o que ele citou mais veementemente foi o Levi, zagueiro que jogou esse ano aqui em Patrocínio. Eu acho ele um bom zagueiro, né? Fez uma ótima dupla aí com o Rafael Andrade. Ele começou meio que assim, ainda titubeante, né? Titubeante, não tinha muito ritmo de jogo e tal, mas depois isso foi uma grande... A zaga do Patrocinense esteve muito bem com o Levi, que é um jogador mais firme, mais duro, de menos técnica, mas é um zagueiro que não complica e que joga firme, mas que é bom zagueiro, é confiável, foi muito bem no Patrocinense, e o Rafael Andrade foi talvez a melhor figura do Patrocinense nesse campeonato. Agora o detalhe é que o Rafael está no módulo 2, né, no Bragantino, então não sei, o salário já mudou muito. E outro nome que o Walterson falou de zagueiro foi o Paulinho, que também quer jogar em Patrocínio, jogou no Mamoré. Além disso, um atacante que é louco para voltar a Patrocínio, que o Walterson também falou, foi o Maxwell. Então, por esses nomes aqui, a gente vai ver que o time, se esses jogadores forem confirmados, a gente vê que é um time que vem para brigar. Só não sei, questão de idade. Por exemplo, o Paulinho já não é tão jovem, como o Maxwell também. 2 anos atrás... 1 ano e meio, 2 anos atrás, foi o grande destaque do Patrocinense. Mas como estará fisicamente o Maxwell? Esse ano ele foi reserva no Mamoré, né? Se estiver bem, mas é um grande jogador. Se estiver bem fisicamente, é o Maxwell mais 10, né? Que é muito bom jogador, excelente jogador. Quando esteve aqui também, foi praticamente o melhor jogador do Patrocinense. E o Paulinho é a mesma coisa, é um bom zagueiro também, zagueiro de confiança. Seria uma boa zaga, Levi e Paulinho, né? Pelo menos no papel. Mas tem que ver essa questão da idade, se fisicamente estarão bem. E aí tem outros zagueiros que jogaram aqui também, o Marcelo Felber, o Tairone, né? Como volantes ele tem o Renan, é uma boa opção, que é um bom jogador. O Thiago Lima, que a torcida gosta do Thiago Lima. O Walterson dizia que achava que ele estava na Europa, mas não, essa semana ele teve contato com o Júnior aqui, que o nosso aniversariante do Dia da Rede hoje, disse que não tinha tido contato com ninguém aqui, mas ele está no Brasil, está em São Paulo. Então são esses jogadores aí, o Cezinha, que é um bom jogador, né, que esse ano não fez uma boa campanha, mas o ano passado, junto com o Djalma, arrebentaram aqui no campeonato. O Djalma não tem jeito, porque está no Gil Vicente de Portugal. O Cezinha, por exemplo, ele não teve o desempenho que teve no primeiro ano, quando esteve no Patrocinense, mas mesmo assim, olhando o scout, os gols praticamente 100% dos pés do Cezinha. Né? Tanto de bolas cruzadas, da bola parada, da falta. Então é um bom jogador, um jogador de grupo, de elenco. Agora não sei, ele terminou meio desgastado com a diretoria, não sei se a diretoria teria muito interesse, Gaúcho, né? Mas com a própria diretoria também, né? Porque houve aquela, foi meio que um racha no vestiário e tal, com a diretoria também não terminou muito bem não. Então não sei se o Cezinha voltaria para o Patrocinense. E aí o goleiro Cristiano já está na URT, o lateral Irã também já acertou com o RT. Então agora tem jogador aqui que realmente pode ser bom, mas não se deu bem em Patrocínio. Ferreira, Vanvan,
Robson Goiano, o Sinés tá vendo aí uma possibilidade se vem ou não, ele, né, parece que houve um contato com o pessoal de imprensa aqui, não sei. Então, esses aí, eu acho que as chances são menores, né? Mas, Luiz, a diretoria não é muito fácil, mas tem que fazer contato nas cidades onde esses jogadores atuaram nesse segundo semestre, né? Nos clubes e tal. O Cezinha, por exemplo, está lá no... Depois eu vou lembrar o nome aqui. No Distrito Federal, parece? Não, ele está em São Paulo. Ele jogou agora a Copa Paulista nesse final de semana. Noroeste de Bauru. Então, aí você tem que ver... Vai disputar a Copa do Brasil, time. Como está recentemente o futebol desses jogadores. Um exemplo, o Irã foi disparado o melhor jogador do Patrocinense na primeira passagem aqui. No outro ano, nesse ano agora que passou, já não foi bem o Irã. Estava fisicamente muito mal, nem parecia o mesmo Irã. Então você tem que avaliar os jogadores. Nós não podemos pensar nos jogadores porque jogaram no Patrocinense 1 ano, 2 anos atrás e traz de volta. Tem que avaliar a situação de momento, se o jogador está bem fisicamente, se tecnicamente, né, a questão da idade. Então são muitos fatores aí que a diretoria tem que estar atenta a fazer um bom plantel. Aí tem outros jogadores, o Mica está na Itabana, né? Tem o Vinícius Quis. O Vinícius Quis esse ano jogou no Guarani, né? Divinópolis. Tá no Boa, né? Pois é. Então tá aí o Patrocinense se preparando aí, fazendo esse trabalho, né, já de bastidores, e em janeiro provavelmente a apresentação. Aliás, a apresentação do Mamoré só acontece em janeiro, o Patrocinense deve ser em janeiro também, e o campeonato começa em fevereiro. Então a gente vai ter todo mês de dezembro aí, André. Agora é aguardar o quanto antes a comissão técnica, né, Luiz, para começar esse trabalho, a chegada já dos jogadores, porque para fazer a pré-temporada, uma boa pré-temporada e começar a fase de amistosos e tal, a gente sabe que nesse ano esse foi um problema, né? O Patrocinense não teve. O Patrocinense e o time, o Funorte foram os últimos a fazer amistosos. Então fez pouco amistoso. Fez um. Né? Então, acho que o Patrocinense tem que largar um pouco na frente nisso, já fazer alguns amistosos para ver a situação, e até porque, Luiz, para ver a situação do elenco, se está um elenco bem formado, ainda dá tempo de contratar um ou outro jogador, alguma peça que não der certo, porque depois o campeonato é muito curto. Né? Você vê que chegou o jogador na reta final, o atacante, o Tete, que foi muito bem aqui no Patrocinense, mas chegou em cima da hora, na reta final. Então já não deu tempo de se entrosar e, enfim, faltavam poucas rodadas. Então isso tem que ser visto com um pouco de antecedência. Legal. E o Adélio Furtado deve entrar na diretoria do Patrocinense também, trabalhando na área de promoções. E então a diretoria deve receber reforços aí. Vamos ver o que vai acontecer. André, obrigado pela participação. Ok, Luiz, grande abraço para você, para o Júnior, aniversariante do dia, e pessoal de casa. Ok, a gente volta, portanto, na próxima semana, tomara que com mais novidades. Um abraço para você, uma boa noite, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. E mais uma vez, um abraço e parabéns ao Luiz Costa Júnior, aniversariante do dia.